Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a igreja para fazermos a leitura no livro de Romanos, capítulo 3, mesmo assentados, mas com todo zelo e reverência à palavra do nosso Senhor. Vamos fazer a leitura todos em uma só voz. Romanos 3, versículos 10 a 12. Leiamos. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém. Vamos orar. Ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra, que não há nenhum sequer que não carece, ó Deus, da Tua presença, do Teu perdão, porque apesar de não estarmos mais debaixo da culpa do pecado, Pai, mas ainda somos afetados por ele e diariamente carecemos, ó Deus, das Tuas misericórdias. Ó Deus, e Te agradecemos porque as Tuas misericórdias duram para sempre, se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E por isso nós estamos aqui, ó Deus. Nós temos este privilégio de estarmos na Tua presença. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, arranca do nosso coração tudo que nos afasta do Senhor, todo pecado, Pai. Ó Deus, sonda, Deus, o nosso coração, cada coração aqui, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa transformar, moldar conforme a Tua santa vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Nós agradecemos porque nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos conduzir à salvação. Obrigado, a Deus, por esta esperança, esta graça que o Senhor nos concedeu. E certos, ó Deus, de que o Senhor ouve e atende e perdoa, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Irmãos, vamos fazer outra leitura bíblica no livro de Romanos também, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Faremos também em uma só voz a leitura. Romanos 5, versículo 1. Leamos todos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu passo a palavra agora para o coral do Vale, que conduzirá louvor ao Senhor.
Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Agora todos vamos cantar o hino de louvor ao nosso Senhor, o hino 136, Rocha Eterna, com os nossos irmãos do grupo de música. Hino 136, Rocha Eterna. Em Jesus, eu inspiro e refugiar o teu sangue. Ainda de pé, faremos a leitura agora no Salmo 99. Salmo 99, de 1 a 9. Faremos a leitura todos também, em uma só voz. Salmo 99, todo o Salmo. Leiamos a palavra do Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebram eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Fostes para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Agora, uma oração de adoração e louvor. Eu convido o nosso irmão presbítero Renato que a faça esta oração. Santo Deus, amado Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é este Deus santo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, ó Pai. Pai amado, como igreja do Senhor, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que continue, ó Pai, a nos guiar em todo este culto, na nossa adoração
e de fazê-lo, ó Pai, de uma forma que seja agradável ao teu santo nome, ó Pai. Continue, ó Pai, fortalecendo as nossas vidas, guiando-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito Santo. Nós o adoramos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Deus. Irmãos, vamos agora louvar ao nosso Senhor com cânticos. Oportunidade de exaltar o nome do nosso Deus, glorificá-lo por meio dos cânticos espirituais. Os irmãos que vieram preparados terão a oportunidade, no segundo cântico, de realizarem o lançamento dos dízimos e ofertas. Sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oremos. Bendito Deus, glorioso eterno Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado poderosamente, nos dando, Senhor, mais uma vez neste dia, a oportunidade de estar na Tua casa, nesta noite, Senhor, para o culto a Ti. Te agradecemos porque o Senhor dá a esta igreja, Senhor, esta bênção, o privilégio de poder cultuar a Ti, cantar louvores a Ti, Senhor, celebrar ao Teu santo e glorioso nome, o único digno de louvor, de glória, de honra. E também, Senhor, te agradecemos porque nesta oportunidade, Senhor, temos a oportunidade de ouvir a Tua mensagem, ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando esse culto, para que saiamos daqui, Senhor, alimentados através da Tua palavra
conhecendo um pouco mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa edificação, nosso fortalecimento espiritual, também para o nosso consolo, Senhor. Vivendo num mundo conturbado como estamos vivendo, sabemos, Pai, que só a Tua presença, só a Tua palavra, Senhor, nos pode consolar, nos dar esperança, renovar as nossas forças, para continuarmos a nossa caminhada cristã. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor esteja aplicando em nossas vidas, Pai, a Tua palavra, os Teus ensinos que temos recebido em todo o decorrer da nossa vida. Quando ouvimos a Tua mensagem, quando lemos a Tua palavra, que assim o Senhor esteja falando profundamente a cada coração, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, e para o nosso bem, a nossa felicidade, nossa segurança. Te agradecemos neste momento, Senhor, pelos dízimos e ofertas que são trazidos à Tua presença. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem dado também à igreja essa bênção de poder contribuir para a sustentação do Teu trabalho aqui. Continue abençoando para que tenhamos sempre, ó Pai, as mãos cheias para trazer e entregar diante do Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, em favor daqueles que necessitam do Teu socorro. Nós pedimos a bênção do Senhor, Pai, sobre a Natalina, que se acha internada, se acha em situação difícil, no CTI. Pedimos a Tua bênção sobre ela, Senhor, para que ela possa ser curada por Ti. Sabemos que o Senhor tem o poder, tem a autoridade sobre todas as coisas, sobre as doenças, sobre os males que têm assolado as pessoas, a tanta gente. Tem misericórdia, Senhor, da Natalina, e que ela seja, Senhor, curada, se for do Teu querer. Pedimos essas bênçãos, agradecemos mais uma vez por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para fazermos a leitura da pergunta 161 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta e resposta. Leiamos, igreja. Como os sacramentos se tornam meios eficazes da salvação? Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação, não porque tenham qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Amém. Amém. Ouçamos uma vez mais o nosso coral do Vale, louvando ao Senhor. Os irmãos estão com a oportunidade.
nos dirigimos a Deus, né, até aqui. Agora ouçamos a palavra do Senhor, né, por meio do nosso irmão Iago, que será o mensageiro de Deus para os nossos corações nesta noite. Que Deus o abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Queridos, há algumas semanas atrás, na verdade, várias semanas, nós iniciamos uma jornada pela primeira epístola de João. E hoje, naturalmente, nós daremos continuidade, chegando ao capítulo 2. Esse, se eu não me engano, é o terceiro sermão de uma previsão de mais ou menos 15 exposições nessa epístola. Hoje nós avançamos para o capítulo 2, naqueles famosos testes de salvação que João deixa para nós. E hoje nós vamos tratar de mais um deles. Então peço que você abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, versos de 1 a 6. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. Mesmo assentados, mas com o coração reverente, escute com fé, com atenção, o que diz a palavra de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez? Clamamos, Senhor, a Tua bênção sobre nós neste momento. Te louvamos porque o Senhor usou o Teu servo, o nosso irmão João, para trazer-nos verdades tão excelentes direto do trono da Tua glória. Meu Pai, nós Te louvamos porque esta palavra chega até nós nessa noite, para consolar os nossos corações, para endireitar as nossas veredas, para trazer ânimo para a nossa vida. Meu Pai, nós não temos nada a oferecer ao Teu povo, senão aquilo que vem do próprio Senhor. Por isso te pedimos, usa-nos, faz o Teu reino avançar nessa noite, e nos conforme à imagem de Jesus Cristo, o justo, no nome de quem oramos. Amém. Queridos, de tempos em tempos surgem algumas histórias que mexem com a gente, algumas histórias um tanto quanto curiosas, como, por exemplo, os casos que a gente vê na mídia por aí de bebês que são trocados na maternidade. Enquanto eu preparava esse sermão, eu li um ou dois, ou talvez mais casos curiosos, sobre bebês que foram trocados, sobre todo o problema que isso gerou, todo o dissabor, toda a angústia. E é curioso a gente pensar que até poucas décadas atrás, saber quem era o pai de alguém dava trabalho, se a pessoa não tivesse certeza. Dependia de testemunhos, semelhança física, histórias, documentos de fontes duvidosas. Mas desde a década de 80, isso mudou com os famosos testes de DNA. Agora, existe um exame objetivo, algo que revela o que nós chamamos de origem biológica, algo que mostra de onde alguém veio com precisão. Mas será que existe algum tipo de teste de DNA, algo que assegure a minha paternidade divina? Será que existe algo desse tipo? Seria bom, não seria? Você passaria ali no Hermes Pardini, pediria um hemograma, um teste de filiação religiosa e está lá o teste. Filho de Deus. Seria muito bom, seria fácil. Mas João nos diz que não tem como ir por esse caminho. Mas existe outro. Existe um teste.
não envolve você tirar sangue em um jejum de 8 horas, mas envolve algumas outras coisas. Envolve coisas que Deus falou, que são características de todo aquele que é nascido de Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje. Essa é uma questão muito séria, porque talvez você já tenha se deparado com isso na sua própria vida, ou você já tenha visto pessoas com dúvidas: será que eu sou cristão? Você já se perguntou isso? Será que eu sou crente mesmo? Será que não é só coisa da boca para fora, uma coisa que eu vivo repetindo desde sempre? Será que eu não estou me enganando? Como que eu faço para saber? João escreve essa carta em parte, nós já vimos nos sermões anteriores que ela tem outros motivos também, mas em parte ele escreve essa carta para nos ajudar com esses testes, para fazer com que nós tenhamos um certo nível de tranquilidade, de que nós somos de fato quem dizemos que nós somos. Tranquilidade quanto à nossa origem. E hoje a gente vai tratar um pouco disso. A gente vai entrar no teste propriamente dito, a gente vai fazer o que João fez, mas antes nós vamos passar por algumas fases, porque João vai gastar um tempo nessa perícope, nesse trecho, nos mostrando qual é a base da nossa salvação, só para ir depois explicar no que a nossa salvação resulta, em que ela resulta, e por fim João vai nos mostrar como é que a gente pode ter certeza, de fato, que estamos apoiados em uma base sólida. Esse é o resumo da nossa história hoje. Hoje, em resumo, a nossa grande ideia, o nosso fio de ouro, como você quiser chamar, é que o sacrifício substitutivo de Cristo nos leva a crescer em santidade e, consequentemente, ter certeza da nossa salvação. É isso. O sacrifício de Cristo, a morte vicária, a sua morte substitutiva, é o que nos leva a crescer, a andar como Ele andou. E com o tempo, essa segurança da salvação nos alcança. São 3 partes, são 3 movimentos, um pouquinho maior, os outros 2 um pouco menores, mas o primeiro que a gente precisa ver hoje é que o sacrifício de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, é a base da nossa salvação. Olhe de novo para o primeiro verso da sua Bíblia. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O nosso irmão, e pense nele dessa forma, João não é alguém distante, somente um apóstolo, mas ele é o nosso irmão. Ele está mostrando que a boa notícia do Evangelho está justamente aqui. Pecadores, gente ruim, pessoas más como cada um de nós, podem alcançar perdão de pecados. E agora, ao entrar no capítulo 2, ele vai começar a aprofundar essa tese, examinar isso com mais cuidado. E ele vai dizer, olha, o Evangelho é fundamentalmente isso. O Evangelho é algo que nós chamamos de contra-intuitivo, vai contra a nossa intuição. Só que a gente cresce desde a mais tenra idade ouvindo coisas ao contrário dessas verdades fundamentais. A gente costuma associar a ideia de que nós precisamos ser bonzinhos, ser obedientes, tão somente ser certinhos e performáticos que Deus vai gostar da gente. Você já percebeu como isso está tão enraizado que a gente ensina até isso para as nossas crianças? A gente diz para as crianças assim, coisas como, olha, Papai do Céu não gosta de menino desobediente. Nós, naturalmente, inculcamos nas mentes dos pequeninos e trazemos para as nossas mentes que o amor de Deus depende da nossa performance, do quanto nós acertamos, do quanto nós fazemos o que é certo, mas é isso que João está dizendo aqui? Na verdade, não. João, como o apóstolo do amor, o apóstolo do Evangelho, ele segue justamente na direção oposta. Ele apresenta um caminho que para esse mundo parece loucura, e Paulo já nos alerta sobre isso. A mensagem da cruz é uma loucura mesmo para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ele vai dizer, é poder de Deus. E depois de ter deixado claro no capítulo anterior, nós vimos isso com bastante cuidado, de que somos pecadores, e quem diz que não é, quem diz que consegue viver sem pecado, está se enganando. João agora nos conduz a uma conclusão inevitável. Se somos todos pecadores, como nós lemos na liturgia, por exemplo,
então todos nós precisamos de Cristo. E mais do que isso, nós precisamos de alguém que nos defenda. Nós precisamos de uma defesa diante de um tribunal, o tribunal santo de Deus. Lembre-se, nós vimos nos sermões anteriores, e principalmente no anterior, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Logo nós, que somos cheios de trevas, nós precisamos de alguém que nos defenda. Mas pense, quem pode falar por nós? Será que Maria pode, como muitos oram, rogai por nós? O problema é que Maria também é pecadora. Ela mesmo declara Jesus como o seu Salvador, ela chama Jesus de seu Salvador. Maria também precisa de redenção. Será que são os santos, grandes homens e mulheres do passado? Talvez um só não tenha tanta força, mas se a gente juntar todos, quem sabe? Não. São pecadores também. Não têm direito de se apresentarem diante do juiz como defensores. E se forem pessoas que conhecem a gente muito bem, maridos, esposas, filhos, mães, pais, se todos se levantarem e disserem, olha, ele é uma boa pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, correta, decente, isso seria testemunho suficiente diante do tribunal de Deus? Não seria. Porque, no fim das contas, todos, irremediavelmente, compartilham do mesmo problema. É por isso, queridos, que precisa haver apenas um, e há apenas um que pode falar em nosso favor, e o texto deixa claro, Jesus Cristo, e traz uma qualificação para esse Jesus Cristo, mais uma, o justo. Essa qualificação, o justo, ela é importante, porque Maria não é justa. Os santos não são justos. Minha mãe e os meus irmãos, eu não sou justo. Mas Cristo, queridos, é aquele que sequer nasceu em pecado, que levou uma vida tão justa, que até em seus pensamentos ele cumpriu toda a lei de Deus. E entenda, somente um justo pode interceder por injustos. A palavra que foi traduzida aqui como advogado, como aparece na sua Bíblia, é uma palavra boa, mas talvez ela nos leve para uma ideia um pouco equivocada se nós entendermos advogado exatamente nos termos que nós entendemos hoje. Se tem algum advogado aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando nós pensamos em advogado, a gente pensa automaticamente em alguém que está tentando convencer o juiz de que o outro é inocente, correto? Alguém que vai arguir, que vai argumentar diante do juiz dizendo, olha, ele não fez exatamente isso que estão dizendo, ou então há circunstâncias que atenuam, que mitigam a pena. Mas entenda, não é isso que Cristo faz. A palavra usada por João aqui é o que nós lemos como paracletos. É a ideia de alguém que vem ao nosso lado, que vem junto, que vem em nosso favor. Até aí tudo bem, você entender como advocatus, né, o chamado junto. Mas perceba bem, Jesus Cristo não é alguém que fala em nosso favor dizendo que somos inocentes. Cristo não chega diante do Pai dizendo assim, Pai, perdoe Iago porque ele é inocente. Não. Pelo contrário, ele diz, ele é culpado. Só que na sequência ele também diz, olha para as minhas mãos, veja as marcas. A culpa desse culpado foi paga. Ele apresenta as marcas, ele aponta para a cruz, ele mostra que a dívida já foi quitada. E isso, queridos, isso muda tudo. Porque a nossa esperança, no fim das contas, não está em sermos bons, inocentes ou imerecedores de pena. Ela está única, exclusivamente no fato de que Cristo pagou por gente ruim, que Cristo pagou por gente má como nós, gente que não merece, gente culpada, mas que teve a dívida quitada, paga pelo sangue do Filho de Deus. E é isso que nós precisamos entender com mais profundidade. Essa ideia de satisfação da dívida. João usa aqui uma palavra que talvez seja um tanto quanto incomum no seu vocabulário. Ele diz, no verso 2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Mas o que significa essa tal de propiciação? Para entender isso, a gente precisa lembrar o que está escrito lá em Levítico 16. Ali nós encontramos o que a gente chama comumente de dia da expiação. Talvez você já tenha ouvido a expressão hebraica Yom Kippur, ou dia da expiação. Levítico 16 vai dizer, depois eu leio um pouco com vocês, que esse era o dia mais importante do calendário de Israel.
Existia todo um sistema de sacrifício no Antigo Testamento, e Levítico 16 nos dá apenas uma janela disso. Aquele dia em especial, mais ou menos lá pelos versos 20 a 22, era o ponto alto de tudo. Era o momento em que tudo se realizava. Era o momento do sacrifício principal em favor do povo. Você sabe muito bem, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para fazer a tal da expiação pelos pecados da nação. Era um dia único, era um dia solene, era um dia carregado de significado. Era chamado, como nós gostamos de dizer, o sábado dos sábados. Um dia de descanso absoluto, de adoração profunda, de sacrifício. E Levítico 16, se você já leu esse livro ou esse capítulo, você sabe como é fácil se perder ali. Tem bode, tem carneiro, tem pomba, tem detalhes, tem procedimentos, quem mata, quem come, quem é queimado, quem é solto, quem não é. É uma floresta de informações. E a gente pode se perder nisso tudo. Por isso eu quero simplificar e destacar duas verdades essenciais para você entender João hoje a partir de Levítico. A primeira é óbvia, mas é absolutamente fundamental. Sempre houve derramamento de sangue. O sacrifício nunca foi tão somente simbólico. Tão somente. Ele é simbólico, ele era simbólico, mas não tão somente simbólico. Ele não era uma encenação religiosa. Não. Sangue era derramado. A Bíblia nos diz que a vida está no sangue, e o derramar desse sangue aponta para uma verdade que é inescapável em toda a Escritura. Uma vida precisa ser dada para satisfazer a culpa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte, o pecado resulta em morte. E isso envolve todos nós, porque todos nós pecamos, e porque nós já nascemos em pecado. Portanto, é necessário que haja morte. É necessário que haja derramamento de sangue. Entenda bem, não tem substituto para isso. Não é dinheiro, não é serviço comunitário, não é esforço religioso, não é tempo de sofrimento, não é colônia penal, crime, castigo ou purgatório. Nada disso resolve o problema do pecado. Somente derramamento de sangue trata a nossa culpa diante de Deus. Essa é a primeira coisa, derramamento de sangue. A segunda coisa que você precisa entender à luz de Levítico 16, anota esse texto para você ler em casa, nós não vamos ler aqui para não se estender demais, é que em todo sistema de sacrifício existe o que nós chamamos de princípio da substituição. Guarda isso. Substituição. O que isso significa? Pense, por que aqueles animais eram sacrificados? Será que Deus que criou os animais, criou esse monte de bicho, tem prazer em ver animal morto? É isso que está em jogo? Não. O que está em jogo nesse sistema sacrificial é algo que foi estabelecido não em Levítico, mas foi estabelecido no Éden. Um pode morrer no lugar do outro. É o que estava acontecendo ali em Israel. No verso 21 de Levítico 16, está dizendo que o sacerdote, ele colocava a mão sobre um dos bodes e simbolicamente ele transferia a culpa do povo para aquele bode. Aquele animal era levado para o deserto como sinal de que os nossos pecados estavam sendo levados para longe, afastados, indo para longe, e Deus nunca mais se lembraria deles. O outro bode era morto, simbolizando de que sangue foi derramado, um enviado para longe, mostrando que o pecado era removido, e o outro morto, dizendo que a justiça foi feita. Só que o ponto central é o da substituição. Aquele animal, ele morria no meu lugar, e a culpa era transferida e recaía sobre ele e não sobre mim. A morte dele representava o pagamento dos pecados. E João aqui no nosso texto, no capítulo 2, ele está claramente usando essa linguagem. Ele está olhando para aquele sistema de Levítico 16, especialmente o dia da expiação, o Yom Kippur, e dizendo, tudo aquilo que nós vimos os nossos pais contando ao redor da mesa, que nós participamos enquanto ainda éramos judeus, apontava para algo maior. Mas como que a gente sabe disso? Porque João usa uma palavra rara, ligada diretamente a esse contexto.
uma palavra associada ao propiciatório, o lugar onde era aspergido o sangue diante de Deus. Ou seja, João está fazendo aqui uma conexão direta. Ele está dizendo, assim como naquele dia um animal era morto e um sangue era oferecido e apresentado diante de Deus pelo pecado do povo, Jesus Cristo fez isso de forma definitiva e cabal. Lembre-se disso. Nós vimos no outro sermão que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E João agora, no capítulo 2, ele está juntando essas ideias. Na nossa língua, a gente costuma chamar de dia da expiação, mas talvez o nome mais preciso, mais literal, fosse dia da cobertura. Yom Kippur, o dia onde o pecado é coberto. É uma tradução mais literal e envolve duas coisas que a gente precisa entender: expiação e propiciação. Primeiro, expiação. A ideia é simples. Os pecados tratados são pagos. O problema está no pecado. E Cristo vem lidar com esse problema. Cristo vem e morre como vicário, como substituto, paga a dívida que era nossa, a culpa é quitada. Isso é expiar, e é expiar, no caso aqui, com X, e não com S de investigar. Mas tem outra dimensão inseparável, a propiciação. Propiciar é a ideia de aplacar a ira. E eu sei que essa linguagem incomoda hoje em dia, principalmente depois da teologia liberal. Muita gente evita falar de um Deus que se ira, de um Deus irado, mas a Bíblia é clara, Deus se ira contra o pecado. E o que Cristo faz? Ao mesmo tempo em que ele expia o pecado, ele propicia a ira de Deus. Ele aplaca a ira de Deus. Ele satisfaz a ira divina. A ira de Deus é propiciada, é abrandada, é aplacada. Agora, perceba a beleza disso. O Pai envia o Filho, que sofre a sua própria ira. O Filho se oferece em nosso lugar. Ele sofre uma ira que deveria ser destinada a você, crente, a mim. Agora junte tudo isso com a ideia do advogado, do paracletos. Cristo intercede por nós dizendo, a dívida foi paga, foi quitada. Cristo não está apelando para a nossa inocência, mas para o seu próprio sangue. E Deus não vai requerer de nós o nosso sangue porque Ele não cobra a mesma dívida duas vezes. A dívida foi paga em Cristo. E não pense que apenas o Filho é amoroso, não. O Pai também é. Porque é o próprio Pai quem envia o Filho. O Deus triuno inteiro está envolvido na nossa salvação. O Pai envia o que há de mais precioso em todo o cosmos e fora dele. O Pai envia o que Ele tem de mais precioso. O Filho se entrega voluntariamente e o Espírito aplica e sela em nós essa obra. Na cruz, amor e justiça não estão competindo, estão se encontrando. Como se costuma dizer, na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijam. Ali o pecado é tratado, a ira é satisfeita, ali o amor é revelado. Ali tudo acontece. Tim Keller resume isso muito bem, escute. Tudo isso que acontece na cruz, a essência da morte vicária, é Jesus agindo como nosso substituto. Jesus enfrenta os poderes, paga o preço, sofre o exílio, faz o sacrifício. Recebe o sofrimento por nós, em nosso favor. E em cada coisa, Jesus faz por nós o que nós não podemos fazer. Ele alcança a salvação, nós não fazemos nada. Portanto, o sacrifício substitutivo de Cristo, ele diz, está no coração de tudo. Esse é o centro da vida cristã, a cruz de Cristo. Ali está a resposta para tudo. Querido, querida, isso precisa sustentar o seu coração. Quando você for acusado por você mesmo ou pelo acusador, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai. Quando, como Lutero costumava dizer, Satanás jogar na tua cara os teus pecados e dizer que você não merece o céu, diga, eu sei que eu não mereço. Tudo o que eu mereço é a condenação. Mas eu sei quem pagou a minha dívida. O seu nome é Jesus Cristo o justo. E onde ele estiver, eu estarei também. Quando a sua consciência disser, se você fosse cristão, você não faria isso, lembre-se que a sua dívida foi paga. Quando você se desanimar, quando pensar em desistir,
ir para o outro lado, se mandar, se lembre, o sangue de Jesus Cristo te purificou. Você tem um advogado, você tem um Paracletos, que nesse momento, agora, está fisicamente à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Agora, rapidamente a gente precisa lidar com aquela expressão, não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo todo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus morreu por cada indivíduo do planeta Terra? A resposta é não. Entenda, a Escritura nos ensina que aqueles por quem Cristo morreu, entenda, são efetivamente salvos, ou seja, não existe a possibilidade de Cristo pagar por alguém, expiar os pecados de alguém, propiciar a ira de Deus e essa pessoa não ser salva. Então o que João está querendo dizer aqui? Como que a gente entende essa frase? Vamos voltar um pouquinho. Pense de novo no dia da expiação. O dia da expiação apenas tornava possível o perdão dos pecados ou ele de fato perdoava os pecados? Perdoava. Não era uma mera possibilidade de salvação. Ele eficazmente, a linguagem que nós usamos, fazia o que não era possível para nós. Porque expiação, entenda, não é um potencial ou não é uma potencial oferta de perdão, não. Expiação é um perdão real. O próprio João já tratou disso antes. Ou seja, na sua carta, agora aqui, ele está tratando de um tema que ele já tratou em outro momento. No evangelho dele, em João capítulo 11, verso 51, outro texto para você anotar para ler depois, João 11, 51, está escrito que Jesus morreria pela nação. E não apenas pela nação de Israel, mas para reunir filhos dispersos de Deus em todo lugar. Vamos entender isso com calma. João agora está ampliando o horizonte. Ele está dizendo que Jesus morreria não só pela nação de Israel, mas por gente do mundo inteiro, eleitos dispersos, espalhados por toda a terra. É isso que ele está dizendo aqui. Pensa de novo no Antigo Testamento. O dia da expiação, lá em Israel, dizia a respeito de quem? O povo de Israel. Então, era um rito cerimonial que fazia sentido dentro de qual cultura? De Israel. Mas o que João está dizendo agora é o seguinte: Cristo é a propiciação definitiva. Mas um judeu, lendo isso, poderia ficar em dúvida e pensar, será que a morte de Jesus funciona só para Israel? E João está dizendo, não só para Israel, mas por gente do mundo inteiro. Não só pelos nossos pecados, mas por do mundo todo. Gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os tempos, mesmo as que já morreram, as que ainda nem nasceram. Esse é o novo, esse é o definitivo Yom Kippur. E melhor ainda, ele não está limitado territorialmente ou temporalmente. Ele alcança todos os eleitos de Deus, espalhados pela história, pelo tempo e pelo espaço. Isso nos leva de volta ao ponto central. O nosso advogado não nos defende com base em quem somos. Ele nos defende com base em quem ele é. Não na nossa justiça, mas na justiça dele. Como alguém já disse, é como se o próprio juiz providenciasse o advogado de defesa. É Deus operando para satisfazer a sua própria justiça e ira. E Jesus Cristo, o justo, ele faz algo maravilhoso por nós. Algo que o profeta Jeremias já antecipava no capítulo 23, versos 5 a 6. Outro texto para você anotar, Jeremias 23. Vai anotando aí no rodapé de João. Jeremias, numa profecia acerca do Messias, diz assim, verso 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá sabiamente e executará a justiça na terra e o juízo. E nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Foque bem nessa ideia. Justiça nossa. A maravilhosa verdade do Evangelho é esta. Porque Jesus Cristo é justo, nós somos declarados justos. Ele é Javé, ou Iavé. Justiça nossa. No tribunal de Deus, nós somos chamados justos não porque somos, irmãos, mas porque Deus é justiça nossa. É a justiça dele atribuída a nós. Entenda, isso é radical.
Porque isso muda completamente o meu status diante de Deus. Isso não fica apenas na teoria, isso não se limitou ao Yom Kippur, isso produz efeitos na sua vida. E é exatamente isso que nós vamos ver agora, o nosso segundo ponto. Uma obra de Cristo que nos leva a buscar andar como Ele andou. Volta comigo para 1 João, capítulo 2, verso 1. Filho meu, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E no verso 3 ele diz, olha, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. João continua sem suavizar. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas, por outro lado, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Cristo faz por nós é profundo demais para não haver transformação. Não existe essa possibilidade. Porque não é que ele apenas muda o nosso destino, ele está mudando a nossa posição diante de Deus. E isso, inevitavelmente, começa a mudar a nossa vida. Tim Keller, no seu excelente livro, A Liberdade do Autoesquecimento, que talvez você conheça pelo título traduzido, Ego Transformado, diz algo que é vital para nós. Presta atenção nisso. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes de desempenharmos nossas ações? O ateísta, Tim Keller diz, pode dizer que a sua autoimagem advém de ele ser uma pessoa correta. Ele é uma pessoa correta e espera um dia receber um veredito que confirme isso. Seu bom desempenho leva a esse veredito. Também para o budista, o seu bom desempenho leva a esse veredito. Se você é muçulmano, o seu bom desempenho leva ao veredito. Isso significa que todo dia você se vê no tribunal, todo dia você está sob julgamento, e esse é o problema das outras religiões. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. No cristianismo, é o veredito que leva ao desempenho. Não é o desempenho que leva ao veredito. No cristianismo, no momento em que cremos, Deus afirma, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Irmãos, é por isso que João escreve o que escreve. Um dos objetivos das Escrituras é justamente esse, é nos conduzir a uma vida de arrependimento, é nos conduzir a uma vida que cada vez menos vai flertar com o pecado, mas aprende a andar com Cristo. Meu irmão, a forma como você trata a sua esposa, minha irmã, a forma como você trata o seu marido, vai revelar se de fato você sente que diz sentir por ele, ou se é apenas discurso. Da mesma forma, o Senhor está dizendo, a maneira como você vive, aquilo em que você acredita, revela se você nasceu de Deus, revela se o seu DNA é de Cristo, revela se você ama o seu Salvador. Esse é o grande incentivo para a santidade. É por isso que João insiste nisso. Naquela época, nós vimos no primeiro sermão, os gnósticos diziam, a matéria é má, o corpo é irrelevante, então deixa o corpo fazer o que quiser, cuida do espírito. E talvez a gente não chegue a esse extremo. Mas na prática a gente faz isso o tempo todo, toda vez que pensar, eu já sou perdoado mesmo. E, infelizmente, a gente age assim. Eu ajo assim. Vocês agem assim. Às vezes nós tratamos a graça dessa forma. Esvaziamos o seu sentido. Barateamos o seu custo. Lembre-se, nós já dissemos isso aqui. A graça ou a salvação é de graça para quem recebeu, não para quem pagou. E o perdão de Deus é justamente esse combustível, não para a dissolução da vida, mas para que nós nos animemos a andar como Ele andou. Pense nisso de forma simples. O que você diria para o seu filho se toda vez que você perdoa, ele voltasse a praticar as mesmas coisas? Você entenderia que isso não é amor tanto assim. E João é muito direto. Aquele que diz que conhece a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Não é alguém apenas que está confuso. Ele está dizendo, a verdade não está nele. E naquela época havia gente assim, líderes que diziam isso, diziam seguir a Deus, mas desprezavam todos os princípios por trás disso. E João está dizendo, não vai atrás deles. Nem naquela época, nem agora. Não se deixe encantar por palavras bonitas que não são acompanhados de um esforço obstinado para a transformação de vida. A verdade não está neles. João está nos chamando, como filhos amados, a algo profundo e simples. Amem ao Senhor e vivam segundo a sua vontade. Pais que amam seus filhos não dizem façam o que quiserem. Eles orientam, eles corrigem,
eles mostram o caminho. Jesus, como mulher adúltera, a gente lembra muito da primeira parte, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, mas logo ele diz outra coisa, vai e não peques mais. O perdão não leva ao pecado, o perdão leva à transformação. Cristo não nos salva para permanecermos na lama, Ele nos salva para nos tirar dela, e aos poucos Ele vai trabalhando em nós, vai nos lavando. Às vezes a gente tropeça e cai de cara na lama de novo. Mas o nosso Paracletos está à direita de Deus. E aqui está algo fundamental. Santidade não é caminho para você ser aceito. É fruto de alguém que já foi aceito. Mais uma vez, como Lutero disse, o amor de Deus não encontra algo agradável em nós e então passa a nos amar. Ele nos ama enquanto ainda nós somos desagradáveis. E ao nos amar, nos torna agradáveis a Ele. Isso é santificação. É Deus ao longo da vida nos fazendo mais parecidos com Cristo. Porque o amor de Deus não é uma recompensa pela performance. Ele vem antes da performance e transforma nessa performance. Agora eu quero que você preste muita atenção numa história. Abra o seu coração para ouvir isso. O pastor Donald Grey Barnhouse conta uma história muito interessante. Presta atenção nela, eu tenho certeza que vai te ajudar. Um jovem, em sede de aconselhamento, procurou com uma dúvida muito séria. Se ele deveria ou não se casar. Ele tinha medo de que a sua velha natureza, aquela que ele tinha antes de se converter, ou a natureza caída do homem, o levasse no futuro a trair sua esposa. E ele pensava, se há esse risco, então talvez seja melhor eu nem casar. Então Barnhouse respondeu contando uma outra história. Ele disse que aconselhou muitos anos atrás um outro jovem que antes da conversão havia vivido uma vida desregrada e aprontado demais. Depois, ele é alcançado por Cristo, ele se converte e se casa com uma boa mulher cristã. Uma excelente moça que sempre esteve na igreja. Certo dia, ele resolveu abrir o coração e contar para sua esposa tudo sobre a sua sórdida e lamacenta vida passada. Com isso, ele esperava reprovação, talvez distância. Mas essa moça o surpreendeu. Ela se aproximou dele, lhe deu um beijo e disse, John, era o nome dele. Eu quero que você entenda uma coisa muito claramente. Eu conheço a minha Bíblia bem. E eu sei um pouco sobre como Satanás age. Eu sei que você foi convertido. Mas eu também sei que você carrega ainda a sua velha natureza. E sei que o diabo vai tentar você para essa velha natureza. Pode ser que um dia você caia. Eu oro para que isso não aconteça. Mas pode acontecer de um dia você sucumbir à tentação e cair em pecado. E quando isso acontecer, o diabo vai dizer para você que você arruinou tudo. Que já que caiu, que deve continuar no pecado. E vai dizer, principalmente, que você não deve me contar para não me ferir. Mas, John, ouça bem. Eu quero que você saiba que aqui é sua casa. E que aqui você pertence. Eu quero que você saiba, John, que aqui há perdão. Aqui há restauração para qualquer mal que aconteça na sua vida. Quando o jovem ouviu isso, ele respondeu, se existe algo que mantém um homem na linha, é um amor como esse. E é exatamente isso. É esse tipo de amor que Deus oferece. Um amor que nos mantém no caminho. É esse tipo de amor que promete perdão antecipado, que faz o coração não querer se afastar, mas permanecer perto. Isso é contraintuitivo, porque a gente pensa, se há perdão, então há liberdade para pecar, mas é o contrário. O perdão nos liberta de todas essas coisas. Ele nos tira da lógica da performance, ele nos coloca na liberdade do amor. Você não está mais sendo julgado, o veredito já foi declarado em Cristo. Você é filho. Então, o texto está dizendo, viva como tal, não para ser amado, mas porque já é amado. Amor sem reservas é o que faz em nós querer viver uma vida que ama de volta. O texto está dizendo, Jesus é o padrão, Jesus é o exemplo. A morte de Cristo, acima de tudo, é a propiciação pelos nossos pecados. Mas ele também é exemplo, como João fala. A gente anda como ele andou, a gente vive como ele viveu. Alguns insistem que a vida dele é só exemplo. Nós tratamos isso em sermões passados. Não é isso. Isso é errado. Mas note que João fala que também é um exemplo.
também é uma forma de viver. Um teólogo chamado Herman Bavinck, ele coloca isso de uma forma muito rica. Ele diz que a morte de Cristo é múltipla. Ele vai dizer, ela é oferta pascal, oferta de aliança, sacrifício e resgate, exemplo e sofrimento, ação e meio de justificação, meio de santificação e expiação, glorificação e redenção. Em uma palavra, ela é a causa de toda a nossa salvação. Queridos, nós temos tudo o que precisamos na cruz de Cristo para o viver como Ele viveu. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Viver como Ele viveu traz segurança ao coração de que pertencemos a Ele. Veja o final do verso 5 e 6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. João está dizendo algo muito direto. Você quer finalmente saber se você permanece nele? Você deve andar como ele andou. João está dizendo que existe um caminho. Antes, tem uma observação importante. Presta atenção numa coisa. É possível, é plenamente possível, que um cristão verdadeiro tenha dúvidas sobre a sua salvação. Isso acontece. A Bíblia nos afirma que isso pode acontecer. A confissão de fé nos diz que isso é possível. E talvez você já tenha passado por isso. E ter dúvidas não significa que você não é crente. Mas a Bíblia também nos mostra como crescer nessa segurança. E esse é o primeiro teste de João. Esse é o teste da vida moral. O crescimento em santidade é como um exame de identidade espiritual. João diz, você saberá que é filho se anda como Cristo andou. O problema é que a gente insiste, muitas vezes, em basear a nossa segurança da salvação em coisas instáveis. Por exemplo, talvez você já tenha feito isso. Nós colocamos a nossa esperança nas nossas emoções. Você diz, olha, eu não estou me sentindo filho de Deus. Às vezes eu estou sendo acometido de tristezas e talvez isso mostre que eu não sou filho de Deus, não. Ou você pensa, sabe, naquele acampamento, naquele culto daquela vez, naquela dia da conversão, eu senti algo, mas, irmãos, emoções passam, memórias enfraquecem, então vem a dúvida. E aí o que você vai precisar fazer? Você vai buscar repetir a experiência, vir na frente para orar de novo, correr atrás de um novo momento, uma nova sensação, uma nova confirmação emocional, talvez uma nova igreja, mas João está dizendo, para com isso. Não coloca a sua esperança no que é instável, coloque na obra de Cristo. Observe o que essa obra produz na sua vida. Se você olha apenas para si mesmo, para suas orações, para suas emoções, você vai ficar ensimesmado, preso em si. Mas João está te dizendo, olha para Cristo. Perceba e receba essa obra que se manifesta em transformação real. Você quer saber se é filho de Deus? Você está pensando agora, eu preciso buscar andar como Cristo andou? Eu não estou falando em perfeição. Entenda, eu não estou falando de perfeição. João já disse que aquele que não tem pecado é mentiroso. A perfeição vai ser quando acontecer o que 1 Coríntios capítulo 15 está dizendo para nós, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprirá-se a promessa que foi dita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus em Jesus Cristo que já nos salvou. Eu estou falando de uma vida cuja direção é Cristo, em que é normal andar com Ele, em que nós nos arrependemos dos nossos tropicões. Se precisar, peça ajuda. Converse com irmãos mais maduros, pessoas que te conhecem, que podem olhar de fora e te ajudar a discernir a sua própria vida. E ao mesmo tempo eu te digo hoje, crente, encorajem os seus irmãos, eu te encorajo a encorajá-los. Você não imagina quantos irmãos estão lidando com dúvidas sobre sua salvação, mesmo pessoas em que é visível o seu crescimento ao longo do tempo. Quando você vê alguém crescendo, vencendo pecados, amadurecendo na fé, diga isso a ele. Isso fortalece a segurança do coração. E de novo, queridos, não existe um exame de laboratório que comprove isso, mas existe um exame de sangue que nos fez filhos de Deus, o sangue de Cristo na cruz. Ali a ira de Deus foi satisfeita. Ali nós somos feitos o que não éramos, nós fomos recriados. Antes do haja luz, houve um haja cruz, e agora João nos chama a algo simples e profundo.
a amar aquele que nos amou e andar como ele andou. Se João disse que alguém ama Cristo, mas se recusa a viver dessa forma, está se enganando. Mas aquele que anda com Cristo, ainda que lentamente, vai sendo transformado, vai aprendendo a falar como pai, a andar como filho, a pensar como espírito e a amar a igreja, que é a família de Deus. Isso se torna visível. Nós somos filhos de Deus, mas não por sangue natural, mas por adoção, por causa do sangue de Cristo, o nosso resgatador. Vamos orar para Ele. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque nós não somos amados pelo que fizemos. Nós somos, meu Pai, amados por quem Cristo é e por que Ele fez em nós. E pedimos nesse momento, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a andarmos cada dia mais como Ele andou. Ajuda-nos, Pai, a nos lembrarmos dessas verdades eternas. Ó Deus, nós somos tão pecadores, tão falhos, tão instáveis, tão inconstantes, tão errantes, mas nós confiamos naquele que não muda, Jesus Cristo o justo e justiça nossa. No nome de quem oramos. Amém e amém. Queridos, vamos ficar de pé, vamos receber a bênção, depois vamos cantar o amém, tríplice amém, e após o amém nós teremos ainda o pós-lúdio com o nosso irmão Mateus. Os irmãos assentados vão orar ao Senhor, não é? Mais uma vez, agradecendo pelo dia de hoje, clamando pela semana, e após o pós-lúdio nós teremos alguns breves avisos e recomendações. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas consolações do Espírito do Senhor estejam presentes e conosco, hoje e para todo sempre. Amém.
Dá vontade de aplaudir, né? 4 mãos, os dois tocaram ao mesmo tempo, né? Deus abençoe vocês, viu? E esse dom maravilhoso. Aliás, a gente quer convidar, inclusive, os irmãos que quiserem fazer parte do nosso coro, né? O irmão Eberson está aí pronto para nos ajudar nisso. Lembrando que o coro ele não tem idade, né? Então, crianças, adolescentes, jovens, como diz um amigo meu, de mamando a caducando, todos podem participar, né? Todos podem participar. O irmão Eberson tem uma dinâmica, né, bem didática mesmo para isso, então você pode participar do nosso coro. Quero agradecer a presença dos visitantes. Sei que há ali conosco, juntamente com o Gabriel, né, a Joana e a Sara. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui no centro, pela primeira vez, não, né? Agradecemos, né, a presença mais uma vez também. Deus te abençoe. E o Mateus e o Eberson, né, que não serão mais tratados como visitantes, né, porque estarão conosco com a graça de Deus, né, sempre que o nosso coro for participar do culto. Irmãos, nós temos também um aviso muito importante, porque essa semana é chamada Semana Santa, né? E geralmente nas igrejas presbiterianas reformadas nós damos uma determinada ênfase aos dias que se referem à crucificação e à ressurreição de Cristo. Então, nesta semana especificamente, o conselho da nossa igreja resolveu transferir o trabalho da quinta-feira para a sexta-feira. Então, nós não teremos o estudo bíblico, costumeiramente, né, às quintas-feiras, mas teremos o culto relativo, né, à paixão de Cristo, na sexta-feira, e aí nós faremos às 19h30, ok? Sexta-feira, às 19h30. Então, não teremos quinta, teremos sexta, 19h30. E também no domingo, nós faremos o culto, né, chamado da ressurreição. Neste ano, nós não faremos o culto às 6 horas da manhã, não é? Faremos no horário normal das 9 horas, de 8h30, né? 8, quase que o ato falho, né? 8h30, né, que é o horário normal do culto, mas com essa temática específica, né, da ressurreição de Cristo, ok? Então, apenas esta mudança importante na nossa agenda para os irmãos se ajustarem. Aproveitem, né, a semana, aproveitem o feriado que virá também para descansarem, né, em família, reduzir aí dentro das possibilidades, né, as atividades, porque é bom também descansar, é bom também utilizar o tempo, né, para refletir sobre a vida, esse tempo tão corrido, tão acelerado, né, que a gente vive. Muito cuidado aí com essas viroses, né, gripes, está todo mundo meio... Aí, a sinfonia, né? Deve ter um nome para uma sinfonia. Então, cuidem-se, né? Bebam bastante água e, na medida do possível, né, evitem aí as exposições a essas situações também. Muito bem. Mais algum aviso, Tiago? Conselho, Renato? Não? Então, nós estamos dispensados. Eu vou convidar o irmão Iago e o irmão Tiago também. É uma dupla, né? Tiago, Iago, Iago, Tiago. Eles vão estar lá à porta para poderem também cumprimentar os irmãos. Que Deus os abençoe, uma excelente semana, né, para todos. Que Deus esteja conosco.